Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão. É uma doença, que atinge diversos órgãos do corpo, é considerada perigosa e silenciosa. 1 em cada 3 brasileiros sofre de hipertensão e muitas vezes nem sabe disso. A gente está trazendo aqui ao estúdio do Jornal do Piauí, doutor Elisiário Júnior, a quem a gente deseja uma boa tarde, ele é médico cardiologista. Doutor, de fato, muitos brasileiros desconhecem em que tipo de risco essa doença guarda. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes, telespectadores do Jornal da Tarde. As notícias não são nada animadoras. Nós temos dados recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia do ano de 2020 para cá. Já foi feita a compilação desses dados e o Brasil praticamente é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. Como você mencionou, 34% da população brasileira é hipertensa. E o que é mais grave, essa incidência está aumentando em crianças. 7% das crianças no Brasil, elas são hipertensas. E nós sabemos que a hipertensão é a maior causa de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral, de insuficiência renal. E o que é mais grave ainda, de cada 100 brasileiros hipertensos, somente 50 sabem que são. E desses 50 que sabem que são e que são tratados, só 10% está adequadamente controlado. Ou seja, de cada 100 brasileiros hipertensos, somente 5 estão adequadamente controlados. O que acontece com o organismo quando a pressão está fora do que deveria ser? Na verdade, a hipertensão arterial é uma força que o coração tende a fazer para contrair esse volume sanguíneo para que possa levar esse sangue através das artérias. As artérias, elas estão com a pressão alta. Então, esse aumento de pressão ao longo do tempo, isso se dá geralmente sem sintomas. Quando o paciente apresenta sintoma, é quando já tem uma lesão em algum órgão, e isso vai se dando de maneira silenciosa uma série de eventos. Então, o indivíduo hipertenso não adequadamente tratado, ele vai lesar essa artéria, ele vai lesar o coração, ele vai começar a ter esse coração hipertrófico. Só que o coração é muito perfeito. Inicialmente, é o coração que cresce. Mas o coração é tão perfeito que inicialmente ele vai tentando de mecanismos compensatórios de maneira a manter o indivíduo assintomático. Atribuímos a isso o fato do indivíduo imaginar pelo fato de ser assintomático de não ter. Só que ao longo do tempo, essa hipertrofia, isso vai lesando o coração, futuramente ele pode dilatar, essa hipertensão pode levar à ruptura de uma placa de gordura da parede da artéria, levando ao infarto do miocárdio. O infarto é quando uma placa de gordura, geralmente ela tem uma fissura por uma crise hipertensiva, por exemplo, e lá forma um trombo, obstrui completamente a artéria, leva um infarto agudo do miocárdio. Se for num território cerebrovascular, pode ter um acidente vascular cerebral. O extravasamento, rompimento. O extravasamento. Então, vejam, 80% do total de AVCs tem a hipertensão como a sua principal causa. 60% do total de infartos tem a hipertensão arterial como a principal causa. A grande maioria dos brasileiros que fazem hemodiálise por insuficiência renal tem na hipertensão arterial como a sua principal causa. Então, imagine, é um problema de saúde pública e isso fez com que o Brasil, de 2020 para cá, daí esses dados mais recentes, nós sejamos campeões mundiais. É um triste campeonato. Nós somos campeões mundiais de morte por doença cardiovascular. A cada 2 minutos, Thiago, morre um brasileiro vítima de doença. A cada 2 minutos, de origem cardiovascular. De origem cardiovascular. Doutor, e o que aconteceu de 2020 para cá? Esse advento, é claro, a gente sabe que o que marca esse ano de 2020 para cá é a pandemia, né? Sim. Está relacionado? Múltiplos fatores. Acredito que está tendo um certo déficit na atenção básica de diagnóstico. A população brasileira, 52% da população está com sobrepeso ou obesidade. Hoje o Brasil é um país de obesos. O sedentarismo tem aumentado na população. A má prática de maus hábitos de vida, a circunferência abdominal aumentada, o não controle do colesterol, o não controle do diabetes, porque todas essas doenças elas estão interligadas. A gente não pode imaginar que a hipertensão é entidade isolada. Então, há um núcleo que promove tudo isso. Então, e a hipertensão arterial ela é multifatorial. Ela tem um componente genético. Se você tem pai ou mãe hipertenso, você tem uma probabilidade maior de tornar-se hipertenso, parente do 1º grau. E associado a isso, os maus hábitos de vida, o consumo excessivo do sal de cozinha, o sedentarismo, como eu falei, a circunferência abdominal aumentada. Então, esses fatores ambientais, confeitado com os fatores genéticos, faz com que o indivíduo
em algum momento ele faça o diagnóstico e desencadeie a hipertensão arterial. E chamou a atenção essa situação relacionada às crianças que o senhor citou. É apenas a predisposição genética? A predisposição genética, o sedentarismo, hoje as crianças não vão mais para a escola a pé, como décadas passadas, hoje as crianças praticamente não fazem atividade física. Às vezes são privadas de descer para o parquinho para gastar energia. Os alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, fizeram com que nossas crianças tornaram-se com sobrepeso, associadas más práticas ao sedentarismo, e estão fazendo com que nossas crianças sejam hipertensas. Qual é a dica? Além dos pais prover essas crianças de uma atividade física regular e de uma alimentação saudável, se o pai ou a mãe for hipertenso, levar ao pediatra e lá ele tem um aparelho específico para isso, para que o pediatra possa aferir a hipertensão, para que a gente possa também aferir a pressão arterial em crianças, que é algo relativamente negligenciado. A gente imagina que criança que não tem hipertensão arterial, mas nesse novo dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 7% das crianças no Brasil estão hipertensas. Qual a idade adequada para submeter o filho a esse exame, doutor? A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos de idade. Antes disso? Antes disso, só se tiver algo que levante alguma suspeita, por exemplo, uma grande alteração da função renal, ou que a criança tenha nascido com alguma cardiopatia congênita. Então, se ele tiver algum sintoma, ou tiver durante a gestação, e ao nascer alguma alteração, é importante que antes dos 7 anos ele faça uma avaliação também com o cardiopediatra. O senhor falou que além do diagnóstico tardio que se faz, uma pequena parte apenas das pessoas que têm o diagnóstico da pressão alta trata. Por que isso acontece? É displicência realmente? Pelo fato de ser uma doença silenciosa, muitos pacientes negligenciam. E o tratamento é contínuo, a medicação ela tem que ser contínua. E o que a gente tem observado é que a grande maioria dos pacientes abandonam o tratamento, porque alguns medicamentos, alguns não são acessíveis no Sistema Único de Saúde e exatamente também pelo fato de muitos não ter um poder aquisitivo, digamos assim, satisfatório, fazem com que eles tenham uma prioridade maior, alguma outra alteração que não seja da medicação. Resumo, a gente observa uma grande quantidade de pacientes que abandonam o tratamento e são medicações de uso contínuo. E pelo fato de ser uma doença assintomática, eles imaginam, eu não tenho sintoma, eu me curei da hipertensão. Saibam que hipertensão ela não é curável, ela é controlável. Doutor, a outra pergunta que eu faria para o senhor uma vez adquirindo, para o resto da vida você vai precisar, então, ter esses cuidados? Sim, as mudanças de estilo de vida, atividade física regular, e os estudos comprovam que nós temos que fazer, no mínimo, 150 minutos por semana de atividade física, predominantemente aeróbica. Uma boa prática alimentar, retirar os alimentos ultraprocessados, retirar os alimentos ricos no sal de cozinha. Os hipertensos, eles são muito sensíveis ao sal. E, principalmente, também o tratamento com medicamentos. Em raros casos, a gente consegue que o paciente fique sem a medicação, somente com mudanças de hábitos, mudanças adequadas. Na grande maioria das vezes, esse paciente tem que ter esse trio. A medicação adequada, no horário adequado e específica para aquele paciente, uma atividade física regular e uma boa prática alimentar. Vale salientar que o tratamento da hipertensão arterial ele é individualizado. Por exemplo, o afrodescendente, ele se beneficia mais de uma determinada medicação. O idoso, uma outra medicação. Gestante é uma outra. Diabético hipertenso, outra. Então, o médico ele tem que individualizar o paciente. Então, cada caso tem que ser estudado. Realmente não é algo simples, somente qualquer medicação. A gente tem que ver qual o perfil do paciente e ver qual é a medicação, a melhor medicação em que ele se enquadra. Doutor, com que frequência a pessoa precisa fazer esse rastreio, digamos assim, esse acompanhamento para saber como é que está a situação depois de iniciado um tratamento, por exemplo? A hipertensão arterial ela é definida como níveis sustentados de pressão maior ou igual a 140/90, 14/9. Se você tem histórico familiar e vai numa consulta ao médico, não necessita ser cardiologista, e você já observa níveis mais ou menos nesse valor, de 13 a 14, 130 a 140, de 80 a 89, nós temos que repetir essa aferição, geralmente uma semana depois. Então, se nós comprovarmos essas 3 aferições com níveis maior ou igual a 140/90, está dado o diagnóstico
de hipertensão arterial. E uma vez você inicia o tratamento, que é uso contínuo para o resto da vida, a primeira avaliação a gente faz geralmente com 90 dias e as próximas avaliações a cada 6 meses. Uma telespectadora pergunta, estou sentindo dores de cabeça acompanhadas de tontura. Podem ser sintomas de hipertensão? Na grande maioria das vezes, não. Hipertensão é uma doença geralmente assintomática e que geralmente os sintomas ocorrem numa fase mais avançada quando tem lesão de órgão-alvo. O que pode ocorrer é que normalmente a cefaleia é quem faz com que essa cifra pressórica aumente e não o contrário. Então, não tem essa de achar que, eu sinto quando minha pressão está alta que dói a cabeça. Isso é mito. Hipertensão, daí é uma doença, digamos assim, que merece cuidado. É o fato da evolução dela ser silenciosa. Quais, então, os sinais, doutor Elisiário, que a gente pode observar que indique aí a necessidade de buscar ajuda nesse sentido? É uma crise hipertensiva, quando você já é hipertenso e de repente essa pressão aumente de maneira súbita, geralmente para níveis superiores, maior ou igual a 18/11, por exemplo, ou naquele indivíduo que normalmente ele é hipertenso de longa data, de longo tempo, e de repente ele começa a ter sintomas de tonturas, de desequilíbrios, geralmente ele sente dor na nuca, então, ou cansaço, falta de ar, quando você já tem um comprometimento cardíaco. Normalmente, os sintomas da hipertensão arterial se dão quando o indivíduo já está numa fase bem mais avançada, quando ele já tem lesão que nós chamamos nos órgãos-alvo, coração, cérebro, rim e no próprio sistema vascular. Eu quero agradecer então ao doutor Elisiário Júnior, médico cardiologista, que nos ajudou a entender um pouco mais, não só sobre a doença, mas a gravidade que ela guarda, a pressão alta, que muitas pessoas terminam negligenciando e que precisa ser cuidada com muita atenção. Obrigado, doutor Elisiário, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Uma ótima tarde para o senhor.